culto, uma reunião que está... Não vou dizer que nós estamos conduzindo, mas o Espírito Santo está conduzindo, amém? Mas sobre a rede de mulheres. Mas se você está aqui hoje, esse culto é um culto seu para Deus. Amém? Porque nós viemos aqui, não foi para que Deus fizesse alguma coisa, mas Ele é misericordioso e bondoso e faz. Mas o culto é nosso para Ele, o louvor, a adoração, a oferta, a ação de graça é nossa para o Senhor Deus. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5 até o número 13. Amém? Diz assim, fala sobre a cura do servo de um centurião. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, eu vou ler. E quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Basta que diga uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, com soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo a meu criado, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou curado. Aleluia. Glória a Deus. Amados, aqui, só para a gente se situar aqui, aonde Jesus estava, nessa ocasião em que o centurião romano chegou implorando a Jesus para que curasse seu criado. Nós conhecemos muito bem o Sermão da Montanha, né? Mateus 5, onde Jesus vai ensinar sobre as bem-aventuranças. Ele sobe no monte e começa a ensinar aquelas multidões que estavam sempre seguindo a Jesus. Então, Jesus estava diante de multidões ensinando do capítulo 5 de Mateus até onde nós lemos no versículo 8. Mas no versículo 8, Jesus ali já tinha descido do monte. E nós sabemos que assim que Jesus desceu do monte, veio até ele um leproso, implorando, prostrando-se diante dele para que Jesus, o curasse. Então esse leproso foi curado por Jesus. Isso foi antes de Jesus entrar em Cafarnaum. Logo em seguida, Jesus entra em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, aonde o centurião vem também diante de Jesus numa rendição, implorando para que Jesus curasse o seu criado tão estimado. Então, amados, eu tive meditando e me expondo a esse texto já há algumas semanas, e é poderoso como cada vez que você lê uma passagem bíblica, cada vez que você lê, e você lê hoje, Deus fala com você de uma forma, e se quando você lê a mesma passagem amanhã, Jesus já fala com você de outra forma, e se você lê depois de amanhã, o Espírito Santo também lhe fala de outra forma, de maneira que essa palavra se renova a cada dia. Amém? É por isso que nós não podemos parar de ler, porque achando que já sabemos, achando que já conhecemos de cor e de frente para trás e de trás para frente.
porque a palavra de Deus é mais do que isso, né? A palavra não é apenas história e nem apenas letra, mas é vida, é espírito. E aquele que abre essa palavra com vontade de conhecer a Deus, com sede e com fome de Deus, ele vai se revelar. Amém? Então que o Senhor nos revele hoje o que Ele quer falar ao meu coração e ao seu diante desse texto. Deixa eu abrir aqui algumas anotações que eu fiz. É interessante, amados, que nós sabemos que os judeus, né, no tempo bíblico, os judeus, eles oprimiam os judeus, não, os romanos oprimiam os judeus, né? Os judeus estavam ali na condição de conquistados por Roma. Então, era uma perseguição, né? Eles eram desprezados, eles eram discriminados. E quando a gente lê aqui, se tratando de um oficial do exército romano, né? Ele era uma autoridade, não era qualquer cidadão, ele era alguém que tinha uma posição alta. E quando a gente vê esse homem se implorando a Jesus, que era um judeu, se a gente for parar para pensar, a gente pode chegar a uma conclusão de que esse oficial romano não era a primeira vez em que ele estava ali diante de Jesus, mas talvez outras vezes ele viu ou ele ouviu falar de Jesus, ou ele ouviu Jesus ensinando, ou ele viu algum milagre que Jesus estava fazendo em outras ocasiões e ele foi tocado por Jesus. Não se trata aqui de apenas um mero interesse em uma cura. A gente pode olhar e ver que não é só a cura que ele deseja, né? Assim como as multidões vinham atrás de Jesus por interesse, porque Jesus multiplicava o pão, ou porque Jesus poderia lhe curar, mas alguns saíam apenas com a cura, mas outros saíam com a cura e com a salvação. Amém? Então, no versículo 5, está dizendo, quando nós lemos, quando Jesus entrou na cidade, o centurião se aproximou implorando. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista diz no Salmo 51 que Deus não despreza um coração contrito, um espírito contrito, um coração rendido, um coração humilde. E nós podemos ver aqui que essa palavra implorar, que esse oficial estava implorando a Jesus pelo seu criado, ele precisou se humilhar. Ele precisou se humilhar diante de Jesus, que para outros, para os romanos, para o ímpio, para o gentil, não era ninguém. Mas para aquele que recebeu a revelação de que ele era o Messias, ele era Deus. Mas esse oficial romano recebeu a revelação de que Jesus era Deus. Por isso ele implorou, sabendo diante de quem ele estava implorando, diante de quem ele estava ajoelhando, diante de quem ele estava se humilhando. E por isso, né, porque Jesus sondava o coração. Ele sabia as pessoas que estavam ali lhe seguindo, quem tinha interesses apenas no pão que perece, e quem não tinha, e quem tinha de fato uma sede e uma vontade de ter o próprio pão do céu, e não apenas um pão que perece. Ele não despreza o seu coração quebrantado diante dele. Ele não despreza. Nós chegamos diante de Jesus, diante de Deus, tantas vezes com o nosso fardo pesado, com a nossa angústia, aflição, adversidade, diante de uma doença, diante de um desemprego, diante de um caos, e Ele não despreza o seu coração. Ele não despreza, Ele não toma como qualquer coisa, mas Ele sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é sofrer, por isso Ele se compadece de nós, amados. Então, quando nós chegamos a Jesus com o nosso coração pequenininho, com o nosso coração apertadinho, né, com nossas lágrimas, Ele não despreza o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Porque temos
esse Jesus na nossa vida, que é tudo para nós. Aleluias. O vento do mar. Então, no versículo 6, ele vai continuar a falar. Aqui o Mateus, o evangelista, vai continuar a falar, né? Ele expõe a sua situação para Jesus. E, amados, é interessante demais que Jesus, no versículo 7, ele diz: tá bom, eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Já estava ganha a situação. O que ele queria ali, ele já conseguiu. Você diria o quê se Jesus dissesse: eu vou lá curar o seu filho? Eu vou lá curar sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa. Eu vou lá. Eu diria: amém, glória a Deus, está feito. Não, mas não foi o suficiente aqui para o centurião. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa para curar o meu criado. Já pensou? Será que Jesus iria... existia a possibilidade de Jesus dizer: tá bom, então não vou? Não, porque ele sondava o coração. Ele sondou o coração e viu que naquele coração tinha fé. E não era uma fé comum. Não era uma fé comum. Era uma fé diferente. Era uma fé que surpreendeu o mestre. Então, diante disso, dessa fé, não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mais para frente, nos versículos seguintes, ele vai dizer: porque eu também sou um homem de autoridade. Eu, assim como o Senhor, mestre, eu também sou um homem de autoridade. E ele diz mais: eu não apenas sou um homem de autoridade, eu sou um homem que está debaixo de uma autoridade. Eu tenho autoridade sobre outros, mas também tem alguém que está acima de mim e tem autoridade sobre mim. Tem alguém que me respalda. É muito interessante isso. É muito interessante, amados. No versículo 9, você pode ler aí, você pode prestar atenção nisso. Eu tenho soldados em quem eu mando. Eu tenho criados que eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Mas eu também tenho uma pessoa acima de mim que tem autoridade sobre a minha vida. Isso me ensinou e me ensina de que eu não posso quebrar o princípio de autoridade. Às vezes a gente está, sabe, amados, nas situações difíceis, passando por dificuldade, né? Passando por dificuldade. Mas aí a gente se lembra que nós somos reis e sacerdotes, como a palavra diz, né? A palavra diz que somos escolhidos, que somos herdeiros de Deus, que somos filhos, que estamos assentados na mesa, mas às vezes a situação que nós estamos passando é diferente disso que a Bíblia está falando a meu respeito, né? É diferente. Por quê? Eu não sei. Não sei por quê. Porque todos nós passamos por situações diferentes. Mas aqui, amados, eu posso ver que se somos autoridade, nós precisamos obedecer a uma Constituição. Nós precisamos obedecer a leis, tanto quanto cidadãos comuns. Nós precisamos obedecer às nossas autoridades. Ali não podemos quebrar o que está escrito na nossa Constituição. Aqui, como esse oficial está descrevendo para Jesus, assim como nós não podemos, também no espiritual não podemos. Às vezes o diabo tem legalidade sobre a nossa vida porque quebramos uma lei, porque quebramos um princípio de Deus. Então, amados, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse homem, ele não frequentava a sinagoga, ele não conhecia os profetas e a lei de Moisés. Ele era um gentil, ele era um romano, a lei dele era outra.
Quem governava ele eram outros, não era Moisés, não era a lei de Moisés, mas esse homem conseguiu compreender quem era Jesus e o que autoridade Jesus tinha e qual era a autoridade que vinha dele e a que vinha para ele, que era do Pai. Amém. Nada faço por mim mesmo. Toda autoridade vem de Deus. Consegue entender isso? Nós não estamos por nossa própria conta. Nós prestamos conta. Nós precisamos andar em obediência à palavra, à nossa Constituição, para que nós de fato exerçamos a autoridade que a palavra nos dá. Amém? Amém. Às vezes os demônios não se submetem a nós porque estamos em desobediência. E como? Como? Não é que vai chegar alguém aqui, eu vou botar a mão para poder expulsar um demônio, ele não vai sair também. Mas as situações que passamos, que tantas vezes são demônios prendendo aquilo que é nosso. Não é verdade? Não é verdade? Tantas vezes temos que conquistar, mas não chega, não acontece. Por que será? Nós devemos analisar o nosso coração. A Bíblia diz que o salmista diz o seguinte: Senhor, livra-me dos meus erros, dos erros ocultos. Me traz à luz os meus erros, porque eu não consigo discernir. Me livra dos que estão ocultos. Me livra daquilo que eu faço e eu não estou percebendo que eu estou errando. Porque quando a gente se olha, a gente não vê defeitos. Mas quando a gente olha para aqui, para a palavra, lê, se expõe, sabemos que não somos nada sem Deus. Não somos ninguém sem Deus. Não somos dignos, não éramos dignos, assim como esse romano aqui, como esse oficial romano, viu que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Então, a Bíblia ainda diz o seguinte no versículo 11: muitos virão de longe e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque nós achamos que já estamos, está tudo bem, né? Os fariseus, né, que conhecia toda a lei, conhecia todos os profetas, jejuava, orava, dava ofertas, e para eles estavam cumprindo a lei. Mas Jesus está dizendo: vocês se acham filhos, mas virão muitos de longe, que se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados para longe. Essa palavra é uma palavra dura. É uma palavra para que a gente olhe para dentro de nós e veja. Olhe para dentro de nós, do nosso coração, e veja. Eu estou realmente, Senhor, andando, seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos do Mestre? Ou eu estou querendo dar os meus próprios passos e andar no meu próprio caminho e usar uma máscara dizendo que eu sou crente, dizendo que eu estou salvo, dizendo que a herança é minha e que eu sou herdeiro, e acabou? Tem muito mais. Tem muito mais, porque se quisermos andar em vitória, precisamos andar nos princípios de Deus. Não podemos quebrar. Nem Ele mesmo quebra os seus próprios princípios. Imagine aceitar que nós quebremos, né? Tudo isso porque Ele é um Deus de amor. Ele é santo, é perfeito no seu caráter. Ele não aceita, não vai aceitar. Filhos rebeldes, desobedientes, não vai aceitar. Oh Deus. No versículo, lembrei daquela mulher, a mulher Sirofenícia, né? Aquela fé também é uma fé extraordinária. Uma mulher que chega perto de Jesus e clama pela sua filha, clama por uma cura, e Jesus não fala que eu vou curar. Ele diz assim: não vou curar, não vou não, porque, com as minhas palavras, não vou não, porque você não é filha, eu não posso lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Se eu fosse aquela mulher, ou você estivesse no lugar daquela mulher, né, recebeu uma palavra dessa,
Iria sair cabisbaixo? Ou iria insistir e dizer que até o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu dono? Que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra ao nosso coração nessa noite. Assim como aquele filho, o filho pródigo saiu, nós conhecemos, gastou tudo, fez o que queria e depois voltou arrependido, o pai deu uma festa para ele. Aí o irmão mais velho ficou ferido, né? Ele ficou depressivo, ele ficou triste, porque não achou justo que o pai fizesse uma festa para um filho rebelde que tomou a herança, que foi embora, que fez o que não devia. E disse: pai, o senhor nunca fez isso para mim. Nunca me deu um boi para eu matar e fazer uma festa com os meus amigos. E o pai fica surpreso. E diz: tudo que é meu é seu. Você não me disse que você queria um boi para matar com seus filhos, para matar e fazer uma festa com seus amigos. Às vezes também nós não expressamos a Deus, porque nós não temos, né? Nós podemos ver que esse filho é um filho de coração distante do coração do pai. O coração desse filho é um coração que está distante do coração do seu pai. O pai nem sabia o que se passava ali, a vontade que ele tinha. E nem ele tinha intimidade suficiente para pedir ao seu próprio pai. Nós precisamos, amado, ter comunhão com Deus. Comunhão com o nosso Pai. Comunhão não é apenas chegar diante de Deus diante das situações difíceis, sabe? Ele nos aceita porque Ele é misericordioso, né? Ele nos aceita. Mas nós precisamos chegar também quando tudo vai bem. Nós precisamos estar lá diariamente. Nós precisamos construir uma comunhão. Nós precisamos procurar os tesouros escritos na palavra. Precisamos ter mais intimidade, porque a palavra diz que o Pai escondeu tudo em Jesus. A palavra diz que o Pai escondeu todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria em Jesus. Se eu não conhecer a Jesus, não vai adiantar nada dizer que eu sou crente, dizer que eu sou de Deus, dizer que eu sou salvo. Eu tenho que conhecer a Jesus. Eu tenho que conhecer a Jesus e eu só conheço Jesus através da palavra. Eu não conheço Jesus de outra maneira. Eu posso até conhecer Jesus um pouquinho quando alguém vem e fala de Jesus para mim, quando eu me sento lá na frente da televisão e coloco uma mensagem no YouTube, quando eu ouço louvor. Eu posso, tem muitas fontes, hoje tem muita coisa que a gente pode, graças a Deus, mas não substitui o encontro pessoal com Jesus todos os dias. Não substitui. Eu preciso ouvir, eu prefiro ouvir dele mesmo. Sabe qual é? A diferença é enorme. Quando a gente ouve como a mulher samaritana, como aquele povo que foi lá e ela nos falou sobre Jesus, nós sabemos sim tal. Mas quando Jesus falou pessoalmente com eles, agora nós cremos muito mais, porque ouvimos da própria boca dele. E a cidade ali experimentou da salvação de Jesus. Amém? Glória a Deus. No versículo 6, no versículo 13, Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Amados, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. A palavra diz que nem que seja uma fé do tamanho do grão de mostarda, já faz muita coisa. Acontece que às vezes a nossa fé está no lugar errado. A nossa fé está no lugar errado. Nós precisamos que a nossa fé esteja em Deus, na palavra, no que a palavra diz. Paulo estava falando da televisão do micro-ondas, né? Falando todas as desgraças. Os nossos sentidos, né? A nossa audição, os nossos olhos são portas. São portas que nós precisamos saber para quem abrir e para o que fechar. Se nós abrimos para as desgraças, para aquela pessoa que chega para contar todas as desgraças que está acontecendo no dia de hoje no Brasil, nós precisamos fechar. Mas nós precisamos abrir para o que a palavra de Deus fala sobre mim, sobre você, sobre o nosso destino, sobre a nossa origem, sobre a nossa identidade.
Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então, amados, a gente precisa prestar atenção no que nós estamos deixando entrar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quanto tempo eu passo gastando com coisas que não me edificam? Eu não vou dizer que são coisas pecado, não vou dizer que é pecado, mas são coisas inúteis, que não vai me ajudar em nada, me ensinar em nada, me fazer crescer em nada, não vai me tornar mais parecido com Jesus em nada, e eu passo horas e horas, horas e horas dando o meu tempo, né? Horas e horas dando o meu tempo, rolando a barrinha, e lá se vai, quando a gente vê, já é de madrugada, né? Então, queridos, a gente precisa filtrar aquilo que passa. Filtrar, né? Que a peneira do Espírito Santo seja ativada na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Às vezes minha mãe... E aí, mãe, como é que tá? Ela tem uma sogra com Alzheimer. E é difícil uma pessoa conviver com uma pessoa com Alzheimer. E não, mas tá assim, já falou isso, fala aquilo e tal. Mãe, bote louvor na televisão, no celular, bote louvor, porque o louvor liberta. O louvor bota os demônios para correr. Não é verdade? Mas a gente precisa lembrar disso. Às vezes a gente tá tão agoniado, angustiado, aflito, chora, vai para um lado, vai para o outro, mas não lembra de botar o louvor, a Bíblia, o áudio da Bíblia, não lembra de botar alguma coisa que traga algo novo para os nossos ouvidos, algo para a gente enxergar que não seja aquela situação, o caos, para algo que venha à nossa memória, aquilo que nos traz esperança. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, a nossa fé está direcionada para outra coisa, né? Porque, veja só, quando a gente... se você fica perto de uma pessoa que está gripada, né? Essa pessoa está espirrando. Você tem certeza que amanhã você vai ficar gripado, vai estar gripado. Tem pessoas, né? Não, amanhã eu vou acordar gripada aqui. Ou então eu vou tomar tá choveu, peguei uma chuva. Não, já vou passar na farmácia, vou comprar os remédios, porque amanhã eu vou acordar gripado. Isso não é fé? Isso é fé. Mas é fé na desgraça. É fé na doença. É fé no que o diabo pode fazer. Mas só que a nossa fé tem que estar em Jesus. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Eu creio que na minha casa amanhã vai ter o que eu comer e dar aos meus filhos. Porque o Senhor suprirá as minhas necessidades por meio de Jesus, segundo as suas gloriosas riquezas. Amém? A gente precisa estar com a palavra na nossa boca. A gente precisa estar com a palavra no nosso coração, mas a palavra na nossa boca. O diabo muitas vezes quer nos calar, nos oprimir, nos deixar mudos diante das situações difíceis. Mas a gente precisa ser levantado pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você e de mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse, vai, seja conforme a sua fé. Vai, seja conforme a sua fé. Se a fé dele não fosse verdadeira, se a fé dele não estivesse em Jesus, não ia acontecer a cura do criado. Porque Jesus disse, vai, seja feito conforme a sua fé. Jesus sabia que tinha fé, que tipo de fé, que tipo de coração. Era o coração daquele centurião, daquele oficial, daquele centurião. Qual é a fé que tem dentro do meu coração e do seu coração? Nós precisamos pedir hoje a Deus que essa fé, que nós experimentemos um novo nível de fé. Um novo nível de fé, porque é de fé em fé que nós devemos andar. De fé em fé é progressivo, é crescente, é avançando, não é retrocedendo. Não é retrocedendo, porque Deus, Ele tem coisas novas, grandes para nós.
Ele tem coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, a mente não imaginou. É o que Ele tem para aqueles que nele esperam. Ele tem isso para aqueles que creem nele. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Assim como Jó, ele tinha medo, né? Me sobreveio aquilo que eu tanto temia. O que eu tinha medo me aconteceu. Jó tinha medo. E ele diz, assim como eu temia, me aconteceu. A palavra diz também que assim como o homem imagina a respeito de si mesmo, assim ele é. Assim que você pensa que você é, assim você é. Não é? É assim que você é. Por isso, amados, chegue lá na palavra e declare que você é o que está dizendo lá. As promessas de Deus sobre a sua vida, seus filhos, seu marido, seus irmãos, seja eles crentes, seja não crentes. Declare a palavra de Deus, porque a palavra, quem ora a palavra, já tem a resposta, né? Quem ora a palavra, já tem a resposta. Eu não vou ficar orando frases de efeito, não vou ficar orando frases que eu vi lá na rede social que eu achei bonita, frases que tá na moda, que as pessoas estão dizendo e a gente tá repetindo, e coisas sem sentido, só porque é bonitinho. Mas se for a palavra, tudo bem. Mas se não for, não vai adiantar nada. Não vai ter efeito nenhum. Vamos ficar de pé, amados. Fique de pé. Vem aqui tocar, Leninho, alguma coisa. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, vem, pastora, quer hoje que a gente avance de um nível de fé para outro nível de fé. A fé que conquista. A fé que conquista, a fé que vence, a fé que transpõe as barreiras, a fé que não vai ficar cabisbaixo, que vai sim, porque nós somos humanos, ter uma tristeza no nosso coração sim, mas não vai permanecer, não vai criar raiz no meu coração, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. E os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida e na sua vida. Amém? Pastor Ivonete, né? Eu vou desafiar vocês a vir aqui, tá? Se você, eu já estou aqui. Se você quer experimentar um novo nível de fé, um novo nível de fé, um novo nível de obediência a Deus, um novo nível de conquista em obediência e em fé, você pode vir até aqui. A pastora Ivonete vai orar, tá? Eu já estou aqui porque eu preciso. Pode vir, amados, pode vir aqui sem constrangimento, sem vergonha nenhuma, porque é pão para os filhos, viu? É pão para os filhos. Glórias ao teu nome, Jesus. A tua palavra é fé verdadeira, amados. E você está convidado a depositar sua fé naquele que habita no alto sublime trono, mas Ele habita também no coração contrito. Foi a palavra que a Poliana leu de Isaías 57. E eu vou aplanar os seus caminhos, e eu os curarei, e eu os sararei. Foi essa palavra que vocês ouviram no início. A irmã Michele trouxe essa palavra de fé, de cura. Aquele homem que surpreendeu a Jesus. E ele foi exemplo para aquele povo que veio, que Jesus veio para eles. E Jesus disse assim: em Israel não encontrei tamanha fé. A fé do homem gentil. Ele tinha uma fé, a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, fé na sua palavra, fé naquilo que aquele profeta, como ele estava vendo, o Salvador, Jesus Cristo. Então, a fé que faz diferença é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você ouve aí o mundo falar, o ser humano, ele tem algo, ele tem fé. Fé é algo inerente ao ser humano, mas fé que não vai levar ao céu. Fé em ídolos, fé em pessoas, fé em príncipe, fé em governante, fé em coisas. Mas, querido, a fé que nos leva até Deus é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e na sua palavra. Essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos.
a palavra do Senhor foi ministrada a mim e a você. Essa fé que agrada o coração de Deus. Então, se você é desafiada nessa noite a querer, Senhor, ter essa fé, a fé que aquela mulher serofenícia teve, a fé que aquele leproso teve. Senhor, eu sei que pode me curar, me sarar. E Jesus curou. A fé daquele centurião. Senhor, nem precisa entrar na minha casa, eu não sou digno, mas envia uma palavra. O Senhor é Senhor dos céus, Ele é Deus, Ele tem todo o poder, querido, para aplanar os nossos caminhos, aterrar os vales, ainda as veredas que ainda há em nós. O Senhor tem esse poder. E nessa noite você está convidado a dizer: Senhor, estou aqui, conserta as veredas, aplana o meu caminho, Senhor. Foi a tua palavra, eu quero ter essa fé para ver a minha família transformada, a fé de ver a minha família curada, liberta, essa fé que está alicerçada em Jesus e na sua palavra, essa fé poderosa. Então, se você quer ter essa fé, Senhor, conduz meu coração a ter essa fé. Eu não quero ter uma fé de pessoas. Eu tenho fé até na igreja, eu tenho fé no meu pastor, eu tenho fé na minha pastora. Não, a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e na sua palavra. Você está desafiado nessa noite a render o seu coração e dizer ao Senhor que quer essa fé, uma fé que agrada, uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, você sai do seu lugar e vem aqui e diga ao Senhor que quer essa fé. Essa fé para transformar a vida, essa fé para libertar o cativo, essa fé para amar o perdido, essa fé na sua palavra. E eu me coloco diante do Senhor também, porque eu quero ser essa fé que transforma, essa fé que traz o céu à terra, essa fé que marca a vida, essa fé salvadora, essa fé libertadora. Senhor, é essa fé que nós como igreja queremos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Cada pessoa, Senhor, que saiu do seu lugar, que está dando um passo, dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. É o Senhor que aplana, é o Senhor que conserta, é o Senhor que traz salvação, é o Senhor que remove a fé falsa, a fé fingida. Senhor, coloca no nosso coração essa fé verdadeira, essa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que está entronizado acima dos querubins, aquele que está no alto sublime trono, mas é aquele que habita no nosso coração, que fez morada em nós. Senhor, nós queremos crer no Senhor. E nós queremos mesmo derramar o nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Uma fé para trocar nos enfermos e liberar a cura do Senhor. Essa fé para ordenar a palavra de salvação, Senhor. Essa fé de lançar essa semente. Foi em fé, meu Deus, que a tua serva se colocou nessa noite diante do Senhor e trouxe essa palavra. Senhor, essa palavra não voltou vazia, mas faz o que Ele apraz, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo engano, todo fingimento da religiosidade, mas nos faz, Senhor, verdadeiros filhos que sentam na mesa todo dia diante do Senhor e come o pão e se sacia com a água da vida e é alimentada na fé, Senhor. Pai, nós abençoamos o teu povo se rende ao teu senhorio, Senhor. O nosso coração te bendiz, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel. É o Senhor que conhece o profundo, o escondido que está em nós. E nós queremos mesmo, meu Deus, que aquilo que está em nós, que não foi plantado pelo Senhor, que o Senhor arranque, que o Senhor remova, faça um transplante, Senhor, mas dai-nos um coração igual ao teu. Um coração verdadeiro, um coração humilde, um coração dependente do teu Espírito, um coração dependente do Pai, um coração que come cada dia do seu pão, Pai, o pão de cada dia que o Senhor nos dá, Senhor.
Pai, nós queremos mesmo esse coração que ama o perdido, esse coração que ama, meu Deus, o aflito, o angustiado, meu Deus, um coração, meu Deus, que chora pelo aqueles que estão sofrendo, Pai, que ama as crianças, que ama, meu Deus, os enfermos, que ama a todos, Senhor, esse coração verdadeiro. Estamos aqui, Senhor, coloca no nosso coração essa fé, meu Deus, para ordenar, meu Deus, as circunstâncias contrárias que batem em retirada, que os demônios batem em retirada, que o inferno recue, mas que o reino de Deus venha, Senhor. O reino de Deus alcance os perdidos, este reino de salvação, este reino de vida, esse reino de ressurreição, esse reino de paz, Senhor. Essa paz que excede todo entendimento invade nossos corações, Senhor. Saiamos aqui nessa noite, nesse novo propósito, Senhor, de agradar o Senhor. Liberamos essa unção, meu Deus, essa unção renovadora do Teu Espírito, da vida do Teu povo. Nós bebemos desta fonte, Senhor. Nós bebemos desta fonte. Oh, glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. E que cada dia sejamos enriquecidos, Senhor. Enriquecidos dos dons do Teu Espírito, enriquecidos da fé, enriquecido do amor do Senhor, enriquecido do Senhor, meu Deus, para socorrer, para liberar esta bênção na vida de tantos que necessitam conhecer o Senhor. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós cremos, Pai, que o impossível há de acontecer. Oh Deus, que aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E nós cremos nesse Deus que realiza o impossível, Senhor. E nós veremos a nossa família salva, rendida, nossos familiares sempre bebendo das fontes das águas vivas, Senhor. A nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, meu Deus, abalada pelo poder de Jesus. Essa fé que remove montanha, essa fé que abala, Senhor, essa fé que manifesta os céus, essa fé de Deus. Glorifica o Teu nome, Senhor. Libera esta unção, dissipando todo o jugo das nossas vidas. E a Ti toda a glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido?